Não só o conhecimento da doutrina mesmo, dos princípios básicos, do que traz o Allan Kardec, mas eu entendo que a doutrina espírita ela nasce com a humanidade. Então, de trabalho espiritual mesmo, trabalho que eu já faço como médium tem 20 anos. Ou seja, com 15 anos eu comecei a escrever as cartas e comecei a dar os recados, mesmo ainda estando dentro de outra religião. Mas dentro da doutrina, 20 anos, tá? É assim que eu considero. Da doutrina espírita, eu conheci a doutrina espírita com esse nome, doutrina espírita, com os princípios kardecianos e todas as outras coisas, há mais ou menos 10 anos. Mais ou menos 10 anos, tá? Mas, logicamente, não sou, tem outras pessoas mais capacitadas dentro dessa codificação, por assim falar. Eu conheço muito a doutrina espírita na prática. O meu trabalho sempre foi praticando a doutrina espírita e eu procurei fazer ele da melhor forma possível. Mas eu não sou a extrema conhecedora dos princípios, né, ou da doutrina, como falam. Então, logicamente, eu sou uma aprendiz, uma estudante ainda mirim. Mas eu acredito que, além do estudo, é necessário se praticar. Então, eu tinha muito mesmo a intenção de estudar já praticando, e é isso que eu faço até hoje. E algumas coisas também, algumas não, a grande maioria, eu sigo o Daniel, o meu mentor, tá bom? Eu sigo o Daniel, meu mentor. E é nisso que a gente trabalha. Mas uma eterna estudante da doutrina espírita, eu só não gosto de nenhum... a doutrina espírita em si, ela prega a gente não tem dogmas absolutos como outras religiões. Mas alguns dos nossos irmãos confundem isso, né? Ficam extremamente travados, fechados, ficam extremamente ali dentro de uma caixinha. E não é assim. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, é uma doutrina de caridade. Muito bem, era nisso que eu ia chegar. A casa faz batizados? A Keck perguntou. Eu vi que deu um pouco de polêmica dentro das fotos do batismo que o Everton colocou. A gente chama batismo porque é mais conhecido assim pelos nossos irmãos católicos e evangélicos. O que nós fizemos aqui na casa não é um ritual de batismo. É uma bênção, né? É uma bênção a essas crianças, que são filhos de voluntários, são pessoas que desejam, são espíritas, que desejam fazer algum ritual de bênção, porque não tem, né, dentro da doutrina espírita não tem uma bibliografia, a gente não chama ritual, mas desse tipo de sessão. E então eu vi que alguns irmãos espíritas questionaram, inclusive criticaram, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que cada um segue o que o coração pede. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de família, é uma doutrina que prega amor, é uma doutrina que prega não fazer com os outros o que você não deseja que faça com você. É uma doutrina que não é proibitiva, ela não te proíbe nada, exatamente nada. Não existe uma proibição dentro da doutrina espírita. Nós acreditamos no livre-arbítrio. É isso, nós acreditamos no livre-arbítrio. Então, o que eu respondi a um dos seguidores é que a casa não deixa, porque alguém questionou dizendo que a casa não seria espírita por conta desse ritual. Mas a casa, ninguém deixa de ser espírita por abençoar alguém, por abençoar um casal. Essa bênção é um desejo. Quando você vai dormir, que você pede a bênção à sua mãe, a seu pai, a seu avô, a sua avó, você está desejando ali uma bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cuide. Não tem problema nenhum numa bênção. E o que a gente fez foi abençoar. Foi abençoar esses nenéns que nasceram, filhos de voluntários, que são meus afilhados. Vocês viram que eu fui a madrinha, não é? Então, assim, nós fizemos uma sessão parecida com os irmãos católicos, e aí me criticaram dizendo que é sincretismo religioso. Gente, pelo amor de Deus, a gente está numa doutrina espírita e não em outras religiões, porque a gente acredita no amor, porque a gente acredita no nosso livre-arbítrio, a gente acredita que fazer o bem está acima de tudo. E querendo ou não, eu falei isso e as pessoas às vezes acham ruim quando eu falo, mas querendo ou não, nós espíritas também temos alguns rituais.
Nós temos sim, porque nós abrimos uma palestra, abrimos a sessão com uma palestra, depois nós fechamos com uma oração, depois nós fazemos o passe, tem toda uma estrutura, é ou não é? Então, assim, não é o ritual como as pessoas dizem. O que a doutrina proíbe, não é nem proíbe, como eu já disse, a doutrina não proíbe nada. O que ela alerta é que a gente tem um livre-arbítrio, mas que a gente não foque, não tenha dogmas absolutos e que a gente não seja extremamente fanático em nada. Extremamente fanático em nada. Eu não sou adepta ao fanatismo. A minha doutrina é espírita, a minha religião são todas, eu sempre deixei isso muito claro. E isso não faz de mim não espírita. E outra coisa, que mania que esses irmãos espíritas têm de determinar quem é espírita. Eu nunca nem sequer soube que eu precisava pegar uma assinatura, uma carteirinha de espírita em algum lugar. Eu fiquei extremamente perplexa quando eu li tudo aquilo. Mas tudo bem, é uma opinião de cada um. Eu me considero espírita. A casa é espírita, mas é católica, é evangélica, é umbandista, é qualquer religião que você entrar. Nós aqui protegemos corações, espíritos, nós aqui protegemos o amor, a família, nós estudamos Kardec, nós temos terças e quintas estudo da doutrina espírita, nós temos palestrantes da FEB, nossa casa, graças a Deus, trata todos com muito respeito. Eu digo mais, a maior caridade é espalhar a doutrina espírita, para que essa verdade seja conhecida. Mas você não espalha a doutrina espírita se você só fala para espíritas, se você só leva o espiritismo para quem já entende. É falar muito do mesmo. Nós falamos de espiritismo, nós pregamos espiritismo quando nós levamos eles para os nossos irmãos que ainda não conhecem. Então eu vi que houve sim muitas críticas a isso e a casa permanecerá fazendo isso e muitas outras coisas. Nós abençoamos casamentos, nós abençoamos bebezinhos, nós fazemos tudo que o coração pede, que as pessoas se sintam bem acolhidas, que as pessoas se sintam dentro do Espiritismo. O Espiritismo é berço de amor. O que ali diz sobre estátuas, sobre amuletos, na verdade é até uma simbologia para te dizer que não seja fanático a nada, né? Para dizer que você tem que adorar primeiramente e, acima de tudo, a Deus. Eu sou espírita, eu tenho um mentor, eu vejo os espíritos, eu converso com os meus amigos, mas adorar somente a Deus. Minha adoração é somente a Deus. E aí a gente vem trabalhando com a gratidão, a gente vem trabalhando com a felicidade, com o amor que nós temos. A gente vem trabalhando com a obediência aos nossos mentores e ao mundo espiritual. A gente vem trabalhando com tudo isso. Mas vocês nunca vão achar fanatismo na Mayra e nem fanatismo dentro da casa de caridade Inácio Daniel. Ela nasce com o nome Casa da Caridade Inácio Daniel porque ela quer acolher a todos. Ela quer acolher todo mundo. Aquele que é espírita, aquele que é católico, aquele que é umbandista, aquele que é evangélico, aquele que é agnóstico, aquele que é ateu. Nós queremos acolher corações que estão em busca de consolo. Essa é a verdadeira missão do Espiritismo, é o Consolador prometido.